Olá, para nossa conversa de hoje, a gente tem um material que propõe uma releitura, assim, bem ousada. Uhum. É um trecho de um capítulo chamado A Ciência do Espírito, os ensinamentos de Jesus e a reprogramação interior. E a proposta é pegar algo que, poxa, todo mundo conhece, como o Sermão da Montanha, Sim, super conhecido. e tratar não só como um texto sagrado, mas tipo como um manual de instruções, um manual para a saúde da mente e do corpo. É exatamente essa a provocação. A grande sacada do material, pelo que eu entendi, é que essas palavras milenares são apresentadas como se tivessem códigos, sabe? Códigos. Isso, códigos para uma longevidade consciente. A análise que a gente vai fazer aqui não é sobre teologia, mas sobre como conceitos tipo perdão, gratidão, fé, como eles são enquadrados como ferramentas práticas, ferramentas de reprogramação interior. Entendi. E a fonte sugere que tem paralelos diretos com o que a ciência moderna está começando a descobrir sobre bem-estar. Certo. Então a missão é desvendar essa conexão. Como essa fonte pega uma sabedoria espiritual tão antiga e de repente transforma numa resposta para uma busca super atual, né? Por vitalidade, por uma vida mais plena. Exato. É quase como se a gente estivesse procurando uma ciência da juventude interior que está escondida bem na nossa frente. Perfeito. Uma espécie de biohacking espiritual, se a gente quiser usar um termo moderno. Gostei. Bom, o ponto de partida do texto são as bem-aventuranças. E logo de cara, ele já joga uma que me fez parar para pensar. Qual delas? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Num mundo que valoriza a agressividade, a velocidade, o chegar primeiro, essa ideia de que a mansidão é uma vantagem parece totalmente na contramão. E aí que está o primeiro insight poderoso do material. A interpretação que ele dá não é de passividade, de jeito nenhum. Não, né? A mansidão, junto com a gratidão e a simplicidade, é descrita como um estado que preserva a energia vital. O fascinante aqui é que não é uma promessa para uma vida futura. Ah, é pra agora. É um benefício biológico imediato. O argumento é que esses estados de otimismo sereno, eles têm um efeito direto na saúde física. É uma gestão de recursos internos, entende? Sabe o que me pegou nessa ideia? É que a gente sempre associa a mansidão com fraqueza, com deixar que passem por cima da gente. Exato, essa é a visão comum. Mas aqui ela é retratada como uma estratégia de eficiência energética. É uma virada de chave completa. Total. Em vez de queimar combustível em discussões, em irritação, em pressa, essa energia é conservada para o que realmente importa, que é a vitalidade. Perfeito. A fonte sugere que raiva, ressentimento e estresse são como vazamentos no nosso reservatório de energia. A mansidão seria, então, o ato de consertar esses vazamentos. Uhum. E é aí que entra a ponte com a ciência que o material propõe. Embora não cite estudos específicos, o que ele descreve se alinha perfeitamente com a pesquisa sobre o impacto do cortisol, o hormônio do estresse, sabe? Sim, num envelhecimento celular. Exatamente. Viver num estado crônico de alerta, de conflito, literalmente desgasta o corpo. Então, quando o texto diz que os mansos herdariam a terra, a interpretação aqui é menos sobre posse, mais sobre longevidade. Isso. Eles herdam a terra porque ficam nela por mais tempo. E com mais qualidade de vida. Exatamente. A herança é o próprio tempo de vida vivido com plenitude. O texto também usa outra metáfora forte nesse ponto, a de ser luz do mundo. Certo. E conecta isso diretamente à vitalidade. A ideia é que uma pessoa que conserva a sua energia através da mansidão não se torna apática. Pelo contrário, A energia se acumula. essa energia acumulada se manifesta como luz. A fonte descreve isso como o brilho nos olhos, a força no sorriso. É uma vitalidade que se torna visível e contagia. É um sistema que se autoalimenta, então. Isso. A mansidão preserva a energia e essa energia se irradia como amor e esperança. Ok, então a primeira chave é parar de desperdiçar energia com atrito desnecessário. Mas o texto parece ir além e aponta por que talvez seja o maior ladrão de energia que existe, o rancor. Uhum. Isso nos leva a uma das ideias mais desafiadoras do material, que é a de amar os inimigos. Sem dúvida, o ponto mais radical. E a análise que a fonte faz é incrivelmente pragmática.
quase fria. Como assim? O foco do ensinamento é deslocado do outro para o eu. Não se trata de um ato de santidade para beneficiar o inimigo. Ah, não é sobre o outro. Não, é um ato de inteligência para beneficiar a si mesmo. A metáfora usada é a de carregar pedras na mochila. Cada mágoa, cada ressentimento é uma pedra que você adiciona. Nossa, que imagem forte. Com o tempo, o peso se torna insuportável, e o corpo é o primeiro a sentir, a se curvar. Eu gosto dessa imagem porque ela é muito física. Mas isso não corre o risco de ser uma espécie de bypass espiritual? Como assim? Usar o perdão como desculpa para não lidar com a dor ou com uma injustiça real, sabe? Como a fonte diferencia o perdoar para se libertar de simplesmente reprimir um trauma. Essa é a distinção crucial, e o material toca nesse ponto sim. Ele deixa claro que perdoar não é aprovar a injustiça. Certo. Não é esquecer o que aconteceu, ou mesmo ter que se reconciliar com a pessoa. Das palavras do texto, é sobre se libertar da prisão interior do rancor. Da prisão interior. O argumento é que, ao não perdoar, a pessoa permanece energeticamente conectada ao seu agressor. O agressor segue com a vida e a vítima continua ali, revivendo a dor e gastando sua energia vital nisso. Faz sentido. O perdão nesse contexto é o ato de cortar esse vínculo tóxico. É uma decisão unilateral. Uma decisão de autopreservação. Entendi. Então a lógica aqui não é sobre ser bonzinho, mas sobre ser inteligente com a própria saúde. É quase uma manobra de autodefesa. Exato. E sobre os efeitos físicos, o material se aprofunda? Sim. Ele afirma que pesquisas modernas mostram uma correlação direta entre a capacidade de perdoar e a saúde cardiovascular. Sério? E também um sistema imunológico mais forte. De novo, sem citar as fontes, mas a lógica psicossomática é sólida. O rancor crônico mantém o corpo em estado de alerta, produzindo inflamação de baixo grau, que é a raiz de muitas doenças crônicas. Uhum. Então, o perdão é apresentado como uma medicina para a mente e o corpo. É tipo uma prescrição para a saúde, tão válida quanto dieta e exercício. Deixa de ser um ideal moral quase inatingível, né? Exato. E se torna uma ferramenta de bem-estar. É uma perspectiva bem utilitária para um ensinamento tão profundo. E se o rancor drena a energia que a gente já tem, o texto parece indicar que a ansiedade impede a gente de se reabastecer. Sim. E ele usa aquela imagem belíssima: olhai os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Essa passagem é o coração do argumento contra a ansiedade, que a fonte descreve como um dos maiores fatores de envelhecimento. Um dos maiores. Sim, a ansiedade é apresentada como um vício em controle. É a tentativa exaustiva da mente de gerenciar um futuro que não existe e que é por natureza incontrolável. E isso desgasta. Exato. O que o texto parece sugerir é que essa necessidade de controle desgasta o corpo por dentro, mantendo ele num estado de tensão constante. E a imagem dos lírios e das aves do céu funciona como um antídoto para isso. Mas não é um convite à passividade, certo? Não é sobre não fazer nada e esperar que tudo se resolva. De forma alguma. A interpretação do material é que este é um convite para reconhecer os limites do nosso controle e confiar no fluxo da vida. Certo. É sobre fazer a nossa parte com diligência, mas sem aquele peso esmagador de querer controlar o resultado de tudo. A fonte diz que a vida tem um ritmo, uma inteligência própria. Confiar nesse fluxo não é preguiça, é sabedoria. É um ato que libera a mente para focar no presente e permite que o corpo saia do estado de tensão. É uma terapia de exposição ao fato de que 99% da vida opera fora do nosso comando direto. E é aí que entra o conceito de fé, imagino. Porque o texto cita "a tua fé te salvou" e "não andeis ansiosos pelo dia de amanhã". Parece que fé e ausência de ansiedade são duas faces da mesma moeda. Exatamente. A fé, no contexto apresentado aqui, não é só uma crença passiva em algo superior. É descrita como uma força vital ativa. Uma força ativa. É a prática diária da confiança. Acreditar que a vida é guiada por um propósito maior, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, é apresentado como um ato de coragem.
E isso gera uma resiliência imensa. Uhum. A ansiedade prospera na crença de que a gente está sozinho e que tudo depende só da gente. A fé é o antídoto direto para essa crença. Então a fé salva no sentido de que ela nos salva do desgaste da ansiedade? Ela nos poupa de gastar energia tentando controlar o incontrolável? Precisamente. Pessoas que confiam, segundo a fonte, enfrentam desafios com mais vigor e preservam uma vitalidade surpreendente. A confiança liberta a mente desse fardo. Entendi. É por isso que, para o texto, a fé se torna uma bem-aventurança em si mesma. Um estado de alma que nutre o corpo com energia e uma sensação de juventude. É aquele relaxamento profundo, sabe? Que vem de saber que a gente não está no comando de tudo. E que tudo bem ser assim. Certo. Já vimos como preservar a energia com a mansidão, como parar de drená-la com o perdão e como nos reabastecer através da confiança. Para amarrar tudo isso, a fonte chega na regra de ouro. A síntese. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Parece ser o resumo de todas as práticas, né? É o ápice do argumento. Se a gente conectar todos os pontos, a fonte posiciona o amor ao próximo não como um dever moral, mas como a prática definitiva de rejuvenescimento. Nossa, O mandamento amai-vos uns aos outros é visto aqui como uma chave biológica para a vitalidade. A regra de ouro tem o poder de transformar o amor, que pode ser um sentimento passivo, em uma ação concreta e diária. Ela nos dá um guia prático de como agir. o que me leva a pensar. Fazer o bem ao outro seria, no fundo, uma forma inteligente de fazer o bem a si mesmo. É quase um egoísmo iluminado no melhor sentido da palavra. Essa é exatamente a lógica apresentada. E o texto é bem direto nisso. Ele afirma que atos de bondade e compaixão geram uma cascata de hormônios de bem-estar. Ocitocinas, endorfinas. Exato. Que fortalecem o sistema imunológico e, segundo a fonte, prolongam a existência. Mas o argumento vai além da química corporal. Uhum. Ele fala das marcas invisíveis que esses atos deixam na gente. Uma paz de espírito, uma serenidade, um contentamento que nenhum estresse consegue apagar. Isso fecha o ciclo da energia vital que a gente começou a discutir lá no início. Totalmente. A raiva e a mágoa gastam a energia. A ansiedade a consome preventivamente. Já os atos de amor e bondade parecem, na verdade, gerar energia. É como se o sistema se tornasse autossustentável. Exato. O argumento final da fonte é que um espírito expandido pelo amor é um espírito que se mantém jovem, não importa a idade no passaporte. Que bonito isso. O amor, nessa visão, expande a nossa consciência para além de nós mesmos. E essa expansão é a própria definição de juventude interior. Por isso a regra de ouro é a síntese perfeita. Porque ela engloba tudo. Sim, ela exige a humildade para se colocar no lugar do outro, o perdão para não guardar mágoas e a confiança para agir sem esperar algo em troca. É a prática que une todas as outras. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? A análise que exploramos aqui basicamente reformula esses ensinamentos antigos. Eles deixam de ser sobre um futuro espiritual ou regras morais e se tornam um guia prático. Um guia de como viver com mais qualidade, mais saúde e mais vitalidade agora. Exato. No presente. Humildade, perdão, confiança e amor são apresentados como os códigos para destravar uma longevidade que vem de dentro para fora. A grande ideia que o material nos deixa é que a juventude não é uma questão de cronologia, mas de estado de espírito. Ao chamar isso de a ciência do espírito, a fonte sugere que a fé e o amor não são só virtudes, mas tecnologias internas. Tecnologias internas. Gostei. São as ferramentas mais eficazes que temos para preservar a mente da ansiedade, o corpo do desgaste e a alma do desânimo. É uma proposta que nos devolve autonomia sobre o nosso próprio processo de envelhecimento, sabe? Sim. Colocando as chaves não em cremes ou tratamentos, mas nas nossas atitudes. O material termina com uma citação poderosa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fica aqui um pensamento final para a gente refletir. E se essa abundância não se referir só à duração da vida, ao número de anos, mas à sua densidade, a qualidade e a vitalidade que a gente consegue injetar em cada momento?
como isso poderia mudar a forma como a gente encara não só o envelhecer, mas o viver de cada dia?